Boa noite, gente. Bem-vindo a mais um vídeo do Crypto Dexter. Mr. Silva aqui com vocês. Aqui fazemos análises simples, diretas, ligando linhas de tendência, analisando zonas de suporte e resistência, sem muita poluição na carta. Foco principal aqui é o Bitcoin e mais sempre que outros ativos aí, outros altcoins estiverem mostrando aí alguma oportunidade de trade, a gente cobre eles também. Aqui a gente vai direto à carta. Vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin. Gente, o Bitcoin ele bateu nessa linha aqui. Essa linha aqui eu falei sobre ela no meu último vídeo. Agora não estou lembrando se foi sábado à noite ou domingo. Eu vou deixar vocês na curiosidade. Voltem lá, vão lá e assistam meu vídeo, dê um like, subscrevam no canal. Essa linha aqui é uma linha de tendência que já dura 8 anos. E a única vez em que o Bitcoin passou por cima dessa linha foi aqui, que foi julho agora, de 25, ele passou, ficou de julho até... Ele passou de 11 de julho e quando foi dia 1º de agosto ele caiu. Então ele ficou mais ou menos um mês, caiu, voltou a subir e deu o top dele, né? Deu o double top, eu também expliquei em um vídeo aqui como que se dá o double top. Então tá aqui, o Bitcoin passou dessa linha, ele fechou acima no dia 10, ele confirmou no dia 11, reconfirmou, né, como eu já expliquei para vocês, ele fechou 4 dias acima dessa linha, ele confirmou que ele realmente ia ficar acima dessa linha, só que ele se moveu de lado aqui, poderia ter feito aqui uma bandeira do touro, que eu já expliquei também como se forma uma bandeira do touro em outro vídeo, mas não rolou. Ele caiu abaixo da linha, fechou abaixo da linha já aqui no dia 31 de julho, caiu. Quando foi 10 de agosto aqui desse ano, ele voltou a subir, deu double top e caiu de novo. Essa linha agora aqui vai ser uma resistência, e ele é uma resistência, ele é uma senhora resistência, tá? Essa linha, ela se estende, ela começou a se formar, o padrão dela começou a se formar 8 anos atrás, eu vou deixar vocês aqui na curiosidade. Voltem lá no outro vídeo, no meu último vídeo, e vocês vão entender qual é aonde é a origem dessa linha. A linha de baixo, a gente está traçando aqui, começando em 12 de setembro de 23, e ela, como eu já expliquei também, o que valida uma linha de tendência, está aqui, ó, temos vários toques nessa linha de tendência, com essa subida de preço, sempre pegando aqui low highs, low highs, low highs, aqui essa linha pegou high lows, high lows, high lows, né, baixas de alta e altas de altas. E agora o Bitcoin está aqui, e o que pode acontecer com o Bitcoin aqui? O Bitcoin pode cair, gente. Se ele não reverter aqui, ele tem duas camadas aí de preço que vão servir como suporte para ele, sendo a primeira essa linha de tendência aqui, ó, que é 109, 110 mil dólares. Aqui é uma linha que ele deve segurar. Se a gente esperar alguma reversão aqui, ele tem que segurar essa linha. A gente está vendo aqui, vamos aqui juntar essa linha, vem aqui de abril desse ano. De abril a maio, o Bitcoin tocou várias vezes nessa, né? Isso aqui seguiu uma cadência de preço, o Bitcoin parou várias vezes, no que forma essa linha que veio a ser, na época, um suporte. Quando foi aqui em junho, ele tocou de novo nessa linha, toca de novo nela aqui em setembro, e agora provavelmente ele vai tocar mais uma vez aqui, agora de setembro a outubro, ele deve tocar nessa linha. Se ele não segurar nessa linha, a próxima linha que a gente tem, a próxima camada de suporte que a gente tem aqui, olha, 100 mil dólares, exatamente aqui. É a próxima linha de resistência, não. Eu digo resistência mas é o contrário, gente. Resistência é quando está subindo, suporte é quando está descendo. Mas é uma resistência que eu quero dizer aqui, vai ser uma linha de suporte de preço. Resistência para ele não cair mais, né? Mas na verdade o termo técnico é a linha de suporte. Ele aqui vai formar uma linha de suporte a 100 mil, e se ele não segurar 100 mil, gente, a gente está falando aqui de 89 mil dólares para cima, até onde ele pode, onde ele vai atingir, que vai ser essa linha aqui. Eu digo 89 mil dólares, que eu estou puxando aqui uma reta ali daquela última, da vela de hoje, só que ele não vai descer reto, então assim, a 89.400 dólares daqui para cima
fair game, né? Ele pode cair aqui em qualquer ponto dessa linha. Provavelmente vai ser, gente, eu vou dizer para vocês, isso tudo é probabilidade, 90 a 90, de 92 a 90, né? Ou de 90 a 92 mil dólares vai ser provavelmente onde ele vai parar nessa linha. Por quê? Nós temos aqui alguns padrões de carta, de vela, de técnicas aqui que mostram por que o Bitcoin pode chegar nesses valores. O primeiro deles é aqui, é essa linha, que vai ser uma linha de suporte, de forte suporte. Tá? Em seguida nós temos aqui, o Bitcoin formou não está aqui, eu vou desenhar para vocês, o Bitcoin formou um Head and Shoulders. Ele formou um Head and Shoulders, que eu já expliquei em outros vídeos, ombro e cabeça. Vamos desenhar aqui. O Bitcoin formou um ombro e uma cabeça, exatamente aqui. Eu já expliquei isso em outros vídeos, inclusive quando eu falei de alguns altcoins, né? Como o Ethereum, acho que o AVAX também. Ele formou uma Head and Shoulders aqui. Caso ele quebre o Head and Shoulders, gente, a target do Head and Shoulders, a gente vai pegar aqui a agulha mais alta da cabeça. A gente desce a agulha da cabeça até aqui o neckline, que é a linha do pescoço. E a resultante, a gente não sabe onde é que vai quebrar ainda, mas quando quebrar aqui é o target. Se a gente vê o target, aqui ele está passando um pouquinho aqui, né, de 89, está um pouco abaixo. Mas eu vou dizer para vocês por experiência, né, por observação, uma quebra dessa às vezes pode parar antes, pode até passar, mas nesse caso aqui eu acho que para antes porque nós temos aqui vários suportes aqui nessa região e vou mostrar mais um para vocês. Então aqui tá o primeiro padrão técnico é essa linha, o segundo padrão técnico a quebra do Head and Shoulders. Isso aqui é um Head and Shoulders, um ombro e cabeça bearish, né? Bearish é do urso. Quando é um inverted Head and Shoulders, que é de cabeça para baixo, é uma formação bullish, porque como ele é de cabeça para baixo, a quebra é para cima, então é uma formação do touro, que não é o caso aqui. Aí a gente vai aqui de novo visitar a carta do CME Futures, né, que é o mercado CME, a carta estava fora de escala ali, que é o mercado futuro do Chicago Mercantile Exchange, eu já mostrei isso para vocês. Aqui o Bitcoin, ele forma gaps ou fendas, né, nos finais de semana quando o mercado para. E o Bitcoin está com uma fenda, inclusive tem outras. O Bitcoin, eu estou no Bitcoin desde 2017. Muitos analistas falam que as gaps, as fendas sempre se fecham no mercado tradicional. O que é o mercado tradicional? São as bolsas de valores, é isso aqui, mercado futuro, mercado de options, enfim. E o Bitcoin não é exatamente um mercado tradicional, mas eu vou dizer para vocês que eu vi 98% das gaps fecharem no Bitcoin desde 2017. Com exceção de duas que estão aqui embaixo, que eu não vou mostrar nesse vídeo, já mostrei no anterior. Vou deixar vocês curiosos de novo. Mas a gap mais próxima que nós temos aqui no momento é uma gap a 92 mil dólares, gente. Está aqui, ó. 92 mil dólares aqui, 91.900, que está dentro dessa área aí para onde o Bitcoin pode cair. Então tá aqui, ó. O Bitcoin pode cair, ou até mais, né? Até os 86, aqui está mostrando 86, mas a configuração aqui da carta do CME Futures é um pouquinho diferente da carta do dia a dia do Bitcoin. Mas eu tracei também aquela linha aqui para vocês. Na verdade ela está um pouco fora aqui. Eu vou encostar, ela não está encostando, vamos encostar ela aqui. Então assim, aqui a gente está mostrando aqui um cruzamento dessa linha com exatamente ali a gap, né? Se a gente for ver aqui, vou aumentar aqui, porque eu tenho o pessoal que assiste no smartphone e pode ver melhor aqui. Tá vendo aqui, ó? A gente está aqui quebrando a resistência dos 112. Temos aquela outra resistência que eu mostrei para vocês aqui que cai para os 110. A resistência não, desculpa, gente, suporte. Temos aqui ele está quebrando esse suporte de 112. Tem aquele outra linha que eu mostrei aqui para vocês, que é o suporte de 110. Voltando aqui, temos que eu não vou traçar lá agora o suporte de 100, e aí temos aqui isso aqui, às vezes age como um magnet, né, como um ímã, gente, para o Bitcoin, assim como outros ativos, né, ele busca essas fendas para fechar essas fendas. Então, essa é a situação do Bitcoin, e voltem lá, vão lá no meu último vídeo, para vocês entenderem de onde que é a origem dessa linha. E aqui vamos fazer um paralelo aqui que existe desde 2000 e... Deixa eu aqui ver para não falar o ano errado para vocês, gente. Existe um paralelo entre o Bitcoin
e o mercado tradicional, entre a bolsa, né, digamos assim, entre a bolsa de valores, entre o SP500 lá, que é as maiores, os 500 maiores, as 500 maiores empresas americanas, que o Bitcoin, ele, desde, isso começou em 2017, quando o Bitcoin deu topo em dezembro, 6 semanas depois, o mercado de ações também fez o topo. Em 2021, o Bitcoin também fez o topo em novembro e 6 semanas depois o mercado também deu seu topo. E agora estamos chegando nesse mesmo intervalo de 6 semanas desde a última alta do Bitcoin, gente. Se vocês forem ver aqui, a última alta do Bitcoin foi aqui, ó, 14 de agosto. Vamos olhar lá a carta do SP500. Aqui, ó, o SP500 deu top aqui ontem, dia 25, desculpa, dia 22 de 25, né? E olha aqui o que está acontecendo. Ele está colocando uma vela vermelha. Aí, se a gente for olhar isso aqui no calendário, está batendo quase 6 semanas. Então, para a gente ficar bem atento aí, o que pode acontecer com o Bitcoin. Deixa eu tirar isso aqui. Para a gente ficar bem atento aí por causa desse paralelo que vai acontecer dessa vez. Pode ser que não, mas já aconteceu 2 vezes anteriores, 2 anos anteriores, o Bitcoin deu top e o mercado tradicional, o mercado de ações também deu seu top 6 semanas depois, e aí a gente sabe o que aconteceu. Então tá aqui, top do Bitcoin, 14 de agosto, e o S&P 500, o S&P 500 deu seu top agora, dia 22, e se a gente for olhar aí no calendário, dá dando mais ou menos, está próximo aí de 6 semanas. E aí, nós estamos aqui no final de setembro, vamos entrar em outubro, e aí tem esse artigo aqui que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, se eu não me engano. Bitcoin, venda tudo em outubro. O ciclo do Bitcoin começou aqui em 2014, ele sempre deu top aqui entre outubro e novembro, aqui, ó, e caiu. E aí ele geralmente é o ciclo de 4 anos, e aí ele tem aqui um período de 12 meses, onde ele cai, depois ele sobe de novo, aqui olha, outubro, e aí ele deu o pico ali em novembro, caiu mais 12 meses, novembro a novembro aqui a gente está falando, tá aqui embaixo, tá gente, a gente está falando de 21 a 22, começou outro ciclo de alta, e agora a gente está aqui, esse ciclo nosso começou aqui, olha, outubro de 22, aqui, outubro de 22, aqui embaixo, e a gente está aqui prestes a quando ele publicou isso, ele publicou essa carta, era ainda abril de 25, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou deixar esse artigo lá para vocês lerem, vamos ver, esperar o que vai acontecer. Mostrei aqui para vocês, né, as correlações do mercado tradicional, lá da Bolsa, com o Bitcoin, né? O Bitcoin dá seu topo, e já aconteceu 2 vezes, né? O Bitcoin deu topo e 6 semanas depois o mercado tradicional deu seu topo e aí o mercado realmente entrou numa queda de 12 meses. E geralmente isso aconteceu em outubro. Então vamos ver se isso vai acontecer. Em 2017 isso aconteceu em dezembro, em 2021 isso aconteceu em novembro e esse ano a gente está em setembro. Mas né, coincide ali com esse negócio do outubro negro. Vamos ver se isso vai se concretizar dessa vez, essa profecia vai acontecer de novo ou não. Gente, fico por aqui, Mr. Silva. Dê seus likes, passem para os amigos aí o canal, para quem gosta. Subscrevam, as visualizações do canal estão aumentando, mas o número de inscritos não está. Espero que vocês ajudem o canal e eu procuro, né, trazer conteúdos interessantes e análises simples e diretas aqui para você. E vamos ficando por aqui hoje, Crypto Dexter. Mr. Silva com vocês.